Olá, Cláudio. Alô, Boa noite. boa noite. Boa noite. Vamos esperar o povo aí chegar para a gente começar. Eu pedi para tu É, entrar só para a gente ficar mais tranquilo em relação ao horário. uhum, tranquilo. É, E aí, cadê sobrevivendo Cris? à pandemia. Tá se Estamos organizando. sobrevivendo, graças a Deus. Aqui em casa ela não chegou, não. Chegou aqui É, na vizinhança. Chegou é, na vizinhança aqui. é possível que tenha chegado, porque nesses últimos dias, como eu peguei uma disciplina na faculdade de farmacologia, então eu estudei muito a parte de doenças, infectologia, e essa pergunta sobre coronavírus, Sim. obviamente, caiu. Então, terminei me apropriando mais do que o normal, do que eu faria sobre o coronavírus. E assim, o que eu descobri é que pesquisas agora mais recentes têm mostrado isso. 40% da população já pode ter imunidade sem ter desenvolvido a doença por uma coisa chamada imunidade cruzada. É. Então, assim, como Cristiane, minha esposa, caso alguém já tenha entrado, não, trabalha no Oswaldo Cruz, a chance dela ter trazido o vírus para casa é grande. Por quê? Porque é uma Verdade. coisa, por mais cuidado que ela tenha, ela está lá dentro do hospital. Saiu do hospital, entrou no carro, chegou em casa, ela tira a roupa, bota no sabão em pó. Mas ela não tira a roupa do lado de fora de casa e bota no sabão em pó. Ela entra, anda pela casa. A chance é grande. Agora, há uma chance de nós termos desenvolvido imunidade, não termos tido nada? Sim, muito grande. Eu espero Que que bom. sim. Entraram Porque aí já duas fica... pessoas, Edson Vicente, querido, muito obrigada. Gabriela Monteiro Minha aluna, também entrou aí. O Edson ele é de São Paulo, ele mora lá em Borborema, em São Paulo. Borborema. Borborema. Tu conheces? Não, mas assim, desde que eu estudei geografia no colégio, que eu decorei esse nome Borborema, Serra da Borborema. E aí é uma região, é um planalto, né? E o planalto da Borborema. E eu lembro que eu fui o único aluno da escola, da minha turma, a acertar essa questão. Eu não lembro qual era a pergunta, mas eu respondi Planalto da Borborema e nunca mais esqueci. Isso faz chover agora, viu? Que Eu bom. devia ser da terceira série, eu devia ser com 8 anos de idade, isso faz 42 anos. Entrou aí SB Castro também. É minha irmã. Pronto. Que bom. Então, Cláudio, eu vou pedir para você começar já se apresentando aí o seu currículo, não é, que é riquíssimo. Seja muito bem-vindo, desculpa. É um prazer imenso ter você aqui, você sabe disso. Então, o espaço é seu, tá certo? Ok, obrigado. Meu nome é Cláudio de Castro, sou professor de Educação Física, mas diferente de muitos nas profissões que se especializam só na sua área específica, eu me especializei em muita coisa. Então, ao longo da vida, eu me meti muito na parte de idosos, na parte de neurociências. Hoje em dia, eu desenvolvo um trabalho que tem um nome complicado chamado psiconeuroimunoendocrinologia, que se trata da parte de trabalhar a questão do físico baseado no que você pensa, no que você faz, que é a tendência hoje do mundo, que é exatamente o que Verinalda faz, porque assim, só que agimos em áreas diferentes. Eu vejo muita questão voltada para o exercício físico e Verinalda vê muita questão do coaching, que tem a ver com isso. Quem se preocupa menos adoece menos, quem pensa positivo vence mais. Então, a psiconeuroimunoendocrinologia tem muito a ver com o trabalho da Verinalda, tem muito a ver com o meu trabalho, tem a ver com o trabalho de muita gente, inclusive de pessoas que eu tenho lido muito e acompanhado recentemente, que é o Ervin Laszlo, é o Hélio Couto, tem a... Eita, agora me fugiu o nome dela, é a Susan Elaine Hay. Ourives. Não, Elaine essa Ourives. também segue Conhece, essa não? linha? Não, não conheço, mas deve seguir essa linha.
é o trabalho também do John Nash, que ele em si não escreveu nada sobre isso, mas muita coisa do que se fala hoje em dia tem a ver com o que ele quis dizer. Que, inclusive, eu tenho um canal no YouTube, o Deck for Life, 4 Life. Não foi eu que escolhi o nome, eu tentei botar o nome Cláudio Castro, mas já tinha, então ele sugeriu esse nome, achei interessante, deixei. E eu já falei sobre isso, a perspectiva de futuro, e veio agora essa pandemia para mostrar que essas pessoas, o Ervin Laszlo principalmente, estavam certos. O Ervin Laszlo está vivo, o Hélio Couto está vivo, mas muitos outros que tratam desses assuntos já não estão mais por aqui. Tem o Amit Goswami. E algumas pessoas podem não perceber, mas quem vai sobreviver a esse novo paradigma, esse novo perfil de mercado, de mundo que nós vamos ter, é quem seguir mais ou menos essas linhas. Então, a Cris entrou. Seja bem-vinda, Cris. Adriano Barreto, seja bem-vindo também, meu amigo. Saudades de vocês, viu? Slaine, minha aluna, muito obrigada pela presença, Slaine. Seja bem-vinda. Aí pronto, a questão é justamente essa. Nós temos hoje uma coisa até que Cristiane, minha esposa, falou, né? Não, quando as coisas voltaram ao normal, nada mais será normal como era antes. Verdade. O novo normal, todo mundo fala isso do novo normal, e é o novo normal. Só que as pessoas ficam vislumbrando o que vai ser o novo normal. Na verdade, o novo normal já vinha sendo moldado há algum tempo. E agora, digamos que com a pandemia, esse novo molde deu um salto. Verdade. Na verdade, nós fomos obrigados a entrar nessa nova modalidade de mundo, não é? Porque tudo mudou. Ou seja, antes nós vivíamos na rua, agora vivemos dentro de casa. Fazemos tudo no nosso espaço dentro de casa. E falando nessa nova modalidade, nós vamos tocar em 3 pontos muito interessantes, que são os 3 pontos que eu digo que são os mais importantes da sociedade, do mundo, que é o ensino, a saúde e negócios, né? Então, já que você entrou nesse tema, vamos começar pelo ensino, né? O que muda? O que é isso que está acontecendo, Cláudio? O que é isso que nós estamos vivenciando agora na questão do ensino e que com certeza vai perdurar e vai permanecer e vai melhorar ainda mais daqui para frente, né? O que é esse ensino novo agora, não é? O EAD, que nós estamos adentrando, fomos obrigados a adentrar nele e que antes nós resistíamos a ele, não é? Existe um grande preconceito existia e ainda existe por algumas pessoas um grande preconceito em relação ao EAD, né? Todo mundo, as pessoas quando falavam assim em EAD, dizia-se que o aluno ia perder muito, né? Fazendo um curso ou fazendo uma formação EAD. Mas hoje é uma realidade. E aí eu te pergunto, o que é isso que está acontecendo e o que vai continuar mudando daqui para frente nessa questão? O EAD é o ensino à distância, que de fato, assim, ele tem um nome muito amplo. Hoje, na prática, o EAD seria: você vai numa faculdade, na graduação, você não tem professores. Existem as aulas pré-prontas, você vai lá, assiste às aulas, faz as tarefas, no final tem uma prova e acabou-se. Existe um tutor, que não necessariamente seja alguém da sua área, que você está fazendo na graduação, mas alguém que vai te orientar sobre como usar as ferramentas. Mas o EAD também são as aulas remotas, que é o que está acontecendo nas universidades, nas faculdades como um todo, nas graduações. O professor, naquele horário da aula, ele aparece e vai dar aula ali, entre aspas, presencialmente. Naquele momento ele está dando aula aos alunos, que é o que está acontecendo nas escolas. Por que o preconceito? Porque nós, aqui no Brasil, nós tínhamos o Instituto Universal Brasileiro. Quem tem mais de 30 anos deve lembrar. Eu fiz inglês, viu? Eu fiz inglês por ele. Pois é. Foi o meu primeiro curso de inglês. Eu fiz técnica de administração do IUB, para entender um pouquinho de administração, porque eu estava começando a ter meu negócio próprio.
Aí eu tinha que entender de alguma forma. Aí eu fui para esse curso técnico de administração para aprender um pouco mais. Administração e marketing. Isso. Então as pessoas tinham aquele preconceito. Então veja, é uma questão de similaridade, digamos assim. A pessoa faz associação troncha. Era um curso técnico. Nem era um curso técnico estilo Escola Técnica Federal. Era um curso técnico mais simples. E aí, por ser um curso técnico simples, as pessoas associavam o EAD, a distância, por correspondência, melhor dizendo, como uma coisa fraca. E não era fraca. É porque se supervalorizava o ensino superior, que não é para não desvalorizar, mas existia aquela coisa, o ensino superior é aquela coisa inatingível, será que um dia eu chego lá? E o curso técnico é um negócio que eu posso alcançar. E aquele curso era um curso técnico, digamos, mais básico. Então criou-se esse preconceito. O problema do EAD não é o EAD em si, é porque nós brasileiros não estamos acostumados ao EAD. Nós ainda temos na sala de aula onde eu sou o professor, você é o aluno, eu sei, você não sabe de nada, eu digo e você obedece. O que eu disser, você tem que escrever na prova, e se você não disser do jeito que eu quero, você está reprovado. E você tem que fazer isso, isso e isso. Acabou-se. Acabou. E de repente você tem um troço chamado EAD que faz, olha, você agora é independente, é autônomo dos seus atos, dos seus horários, das suas atitudes. A pessoa fica, e agora? Esse é o grande problema. Em termos de graduação, o problema é que o EAD, como é feito hoje em dia, que existe um tutor, muitas vezes a pessoa não tem aquela interação, que o papo entre os amigos nos bastidores, as conversas paralelas, conversas de corredor, às vezes são muito mais enriquecedoras do que o que o professor ensina. Que é a questão mesmo agora eu esqueci a palavra, a questão do social, da antropologia, tudo isso vem nas conversas. Isso é o que vai ser enriquecedor. Mas, se a pessoa souber usar a ferramenta do EAD, vai existir isso. Porque o que é que impede de eu ter contato com os meus colegas do EAD, seja remoto, ou seja, o professor presencial naquele horário, ou com o tutor, que eu entre em contato com outros colegas e tenha debates. O problema é que o brasileiro, vamos falar do brasileiro, né? Chega lá, faz a tarefa e pronto. O que eu vou fazer agora? Não, agora eu vou jogar, vou ver televisão, vou sair, vou tomar uma cachaça. Então, qual vai ser o crescimento que a pessoa vai ter? E dentro da faculdade, a pessoa é obrigada a ter aquele contato, nem que seja na parada do ônibus para voltar para casa, tem aquele amigo que vai conversar alguma coisa sobre o assunto da prova, da aula. E o problema no EAD, então, eu acho que somos nós que não estamos preparados para ter essa autonomia e correr atrás. Porque, por mais que o professor chegue ali, você está em casa, você sossega, Eu fui dar aula remota, as primeiras aulas remotas que eu dei, aí tinha os alunos assistindo, ligando a câmera, deitado na cama sem camisa. Aí eu soltei uma gracinha, aí na outra aula os alunos começaram a chegar de camisa. Não é porque você está em casa na aula remota que você tem que estar esculhambado. Estou eu aqui, camisa, cabelo penteado, estou perfumado, ninguém está sentindo o cheiro, mas eu estou perfumado, eu posso garantir. Por quê? É uma questão mas é ritual. verdade. Então esse é o problema do EAD. A questão do comprometimento, não é, Cláudio? Exato. Eu acho que quando você... Eu também, eu faço isso. De manhã eu tomo banho, me arrumo. É como se eu fosse sair para trabalhar. Mas só que eu vou trabalhar em casa o dia todo. Então, eu estou pronta para qualquer coisa. E se você não se arruma, você fica de pijama, parece que o comprometimento diminui. O teu cérebro entende que você está ali para brincar, para curtir o dia. Não é para o trabalho. Então, o teu rendimento com certeza vai cair. Eu acho importante também essa questão. Inclusive, eu estava hoje vendo uma entrevista da Andrea, eu esqueci o nome dela, Andrea Ramal, uma professora doutora em educação, e ela dizia isso. As pessoas estão achando que estudar em casa ou trabalhar em casa é ficar de qualquer jeito, e não é. Você tem que se comprometer consigo mesmo e com o teu professor que está do outro lado, se arrumar, tomar banho, se arrumar, botar uma roupa como se você fosse para a faculdade. É da mesma forma. Então, o teu comprometimento ele deve começar a partir disso, desse pequeno detalhe que às vezes parece bobagem, mas não é. É importantíssimo para o teu rendimento mesmo.
Eu quero aproveitar e também agradecer aí a Sandra Valéria, minha coach, que entrou aí, minha linda Sandra, por estar aqui compartilhando conosco esse momento. Entrou também F3 Personal, não conheço, mas deve ser do seu meio, Cláudio. O F3? Ah, tá, eu sei quem é. É o... F3 Personal. Obrigada pela presença. Seja bem-vindo. Bem-vinda também, Sandra. E a todos que estão aí nos assistindo. Então é isso, não é, Cláudio? O comprometimento ele começa nesse pequeno detalhe, é de você se organizar o teu lugar de trabalho, organizar quem tem escritório em casa, ter o escritório organizado. Eu sei que na correria não é fácil você ser organizado e manter a organização. Eu acho que manter a organização ainda é mais desafiadora do que você organizar. Você pode organizar e depois você acaba bagunçando tudo, mas você pode fazer um esforço, sim, para manter um mínimo de organização que você possa trabalhar. Porque, às vezes, o que é organização para mim não é para o outro, não é? Eu tive um chefe que eu trabalhei com ele um tempo e eu achava que o escritório era desorganizado, mas para ele era a forma organizada dele se achar, entendeu? O outro tem o espaço dele e a gente também tem que entender, né? Às vezes nós exigimos mais do outro do que de nós mesmos, ou gostaríamos que o outro fosse como nós somos, não é? Mas também precisamos entender esse espaço que o outro tem e que a forma dele trabalhar é própria. Cada um tem o seu ritmo, tem sua forma de trabalhar, não é? E essa organização do trabalho, como falou a Andréa Ramal, é importantíssima para o comprometimento mesmo. O cérebro entende que você está mais comprometido a partir do momento que você toma banho, se organiza, coloca uma roupa de trabalho. Então, isso vai te levar a mais comprometimento, com certeza. Então, Fale. A minha irmã falou uma coisa agora aí, a minha bagunça é organizada. Eu digo isso, eu ia dizer justamente isso, porque eu e ela temos essa característica. É aquela bagunça que a gente sabe onde está tudo. E a nossa mãe dizia isso, a bagunça de vocês é organizada. Pois é, eu respeito isso. Eu respeito muito isso. Se arrumar, não encontra mais nada. Entrou aí Jean Brito, o escritor Jean Brito, ele é empresário no Espírito Santo. Alô. Ele tem uma empresa de consórcio, a SB Consórcio, lá na cidade de Montanha, no Espírito Santo. E também é autor de 4 livros. O Jean, ele é meu parceiro, um amigo querido, né? Tenho muito carinho e respeito pelo Jean, pelo profissional que ele é, pelo ser humano que ele é também. É um ser humano raro, o Jean Brito. E ele é meu parceiro no projeto Líder do Futuro também. Ele fez uma doação de 80 livros para o projeto Líder do Futuro. Nós entregamos no semestre passado 30 e vamos entregar o restante agora nesse semestre. Então, quero agradecer aí a presença de Gorete, de Jean, né? E vamos continuar, Cláudio. Gorete é psicopedagoga, né? Seja bem-vinda, Gorete. Cláudio, eu quero tocar, na verdade, num assunto que eu acho fundamental nós falarmos sobre isso também, né? Além do EAD, de tudo que está acontecendo no mundo do ensino, essa questão do ensino infantil, né? Como é que você vê esse ensino infantil atual? Até a Gorete, se ela quiser colaborar também, ela pode nesse momento, nessa parte do ensino infantil, onde as crianças, de repente, foram jogadas para terem aula à distância, mas é super delicado, desafiador para nós pais, convencermos a criança de que ela tem que ficar ali na frente do computador assistindo aquela aula, né? A Maria Tereza, que é minha filha, disse para mim o seguinte: mamãe, é horrível assistir essa aula, né? Então ela não gosta, ela tem 6 anos e não suporta ficar parada na frente do computador assistindo a aula. Ela prefere estudar comigo sozinha. E para mim, como mãe, também é desafiador, porque eu não sou pedagoga. Eu não sei ensinar para crianças, né? Eu nunca trabalhei com criança e agora eu me vejo obrigada
a ensinar para minha filha. Eu tenho obrigação, eu sou responsável pelo aprendizado dela. Isso. Né? Então, como é isso? O que é que você tem para nos ajudar nesse sentido, nos direcionar? Olha, eu como eu sou da parte da neurociência e vejo muita questão da psicomotricidade, desenvolvimento motor, a interação humana nessa fase de criança ela é muito importante. Fica realmente complicado o ensino em EAD. Mas se a criança, esquece pandemia, o ensino é EAD, se a criança tiver interação com outras crianças, eu acho que essa parte é meio suprida. O problema maior não é o seu caso, obviamente, logo dizendo, mas eu como fui professor de colégio, o que acontecia era o pai jogar o aluno, o filho, aliás, na escola, e toda e qualquer responsabilidade é com a escola. Então, se esse menino não sabe dizer bom dia, boa tarde, boa noite, a culpa é da escola. Se esse menino não sabe se comportar, a culpa é da escola. Tudo de ruim que esse menino faz é a escola que não fez o papel dela. E aí é que tá. Temos que mudar primeiro essa cabeça de que a escola é responsável por tudo. Não, agora os pais estão vendo que tem que ter responsabilidade. Estão vendo que o problema da educação do filho não é a escola, é o pai, é a mãe. É a educação caseira. E muitas vezes a pessoa pensa que é dar uma ordem ao filho. Aí é que está a questão. É a questão do dar exemplo. Então, eu vou fazer um paralelo bem bizarro. Eu cresci vendo meu pai devorar livros e mais livros, mas eram livros específicos da vida dele, lá da área dele. Então, eu acho que tem um componente genético e tem um componente também, digamos, o exemplo. Hoje eu sou um leitor compulsivo. Eu vou aqui mostrar os livros que eu estou lendo agora. Eu estou lendo esse livro aqui, sobre o prazer de leitura. Eu estou lendo um livro sobre De Volta para o Futuro e estou lendo esse aqui, da minha área, Neurofisiologia da Meditação, para pensar justamente sobre a questão da neurociência. 3 livros ao mesmo tempo? Sim, qual o problema? Você não estuda matemática, biologia, física no colégio? Por que eu não posso ler 3 livros ao mesmo tempo? Não, hoje eu estou lendo um, amanhã eu leio o outro. E a questão é essa. Os pais têm que entender que tem que participar realmente da educação do filho. Então, o grande desafio é esse. Agora, não dá para você fazer aula em AD com a criança, ou a Maria Tereza, e depois deixar ela presa em casa sem contato com outras crianças. Porque essa interação com outras crianças é importantíssima. Eu tenho muitos amigos que falam, não, porque o meu filho é antissocial, meu filho não fala direito, meu filho não sabe se expressar. Espera ele entrar na escola. Um amigo meu tinha um filho que ele começou a falar aos 3 anos, 2, 3 anos. Só que ele dizia, aí ele já sabia, ele quer água, ele quer pão, Então, o menino não precisava desenvolver a fala. Na hora que ele chegou na escola, que se ele não soubesse falar, eu quero água, ele não conseguiria beber água, então ele desenvolve essa questão. Então, o desafio maior é esse. A gente tem que mudar essa cabeça nossa de que de forma de ensino. Os pais têm que ser mais participativos, mas é difícil porque a gente cresceu numa sociedade atual, onde pai e mãe trabalham, 2, 3 empregos, e fica complicado agora cuidar também agora do filho, mas vai ter que ter, talvez não a quantidade de tempo, mas a qualidade. É desafiador? É. Maria Tereza vai ter que se adaptar. Obviamente, acabando a pandemia, ela volta para a escola, mas é uma tendência de mercado, é uma tendência do mundo que as aulas sejam em AD. Imagina o seguinte, hoje eu e Verinaldo moramos em Recife, mas hoje eu assisti uma live de uma amiga minha, a Marinês Freixo, fazendo uma live com... Eu perdi o começo, eu não tenho certeza de onde era o sujeito, mas era de um país de língua espanhola. Eu não tenho certeza se Espanha ou Argentina. Pelo sobrenome dele, era um desses 2 lugares. Ou seja, uma live em que você, em qualquer lugar do mundo, terá aulas com pessoas que não estão na sua cidade. E hoje existe um tradutor simultâneo, um projeto de várias empresas, não vou dizer que eu não fazer propaganda, mas que, por exemplo, eu estou, vamos supor, na China, falando em cantonês, e você está no Brasil falando em português. E a Sandra, por exemplo, está na Inglaterra falando inglês. Você me entende em português, eu entendo você em cantonês, e Sandra entende nós dois em inglês, porque existe um tradutor simultâneo. Então,
o mundo vai ficar cada vez mais próximo, mas o grande perigo é ficar totalmente dependente da tecnologia. Aí esse é um outro viés. A gente tem que lembrar que a tecnologia é importante, mas não é tudo. Que se a gente começar a ficar muito escravo da tecnologia, a gente vai começar a emburrecer. O nosso cérebro, existe uma área da fala e da escrita que, se a gente não desenvolve a escrita, a gente não consegue desenvolver o raciocínio. Parece uma coisa engraçada, mas é uma área chamada de Broca e Wernicke. A gente precisa escrever. Pois é, mas é um ser humano. Se você não escrever, você não desenvolve raciocínio. Antes de chegar no tablet, a criança tem que aprender a escrever. Olha aí, a psicó Maria Goretti. É preciso que conversar com a criança sobre a importância de ela estar ali diante desse momento de pandemia. Pronto. É conscientizar. Faz parte. Conscientizar, né? É um processo complicado. Se o filho vê os pais, de repente, na frente do computador, trabalhando, ela talvez entenda melhor esse processo. É verdade. Complexo, mas... É delicado. É delicado, é desafiador, mas nós vamos conseguir com fé. Vamos conseguir. É só uma questão de adaptação. Uhum. Ô, Cláudio. Certo, fale. Eu estou achando até estranho, porque as aulas na faculdade talvez voltem agora em agosto. Eu posto da aula na faculdade, que estranho. Eu já me acostumei com a ideia da aula em casa. Pois é, mas com certeza os cursos a partir de agora vão ser híbridos, né? Porque estamos vendo que é possível uma aula à distância com qualidade. O que nós temos que aprender é fazer com que a aula seja mais interativa. Não deve ser mais aquela aula que nós tínhamos de transferência de conhecimento, né? Mas uma aula onde o professor ali ele é um mero facilitador, é apenas um condutor do processo. E o aluno é livre, né? Livre para fazer o tempo dele, livre para fazer as tarefas, livre para pesquisar. Ele vai precisar, obviamente, pesquisar. Eu estou fazendo um MBA à distância, então eu tenho que me virar, tenho que buscar os livros, tenho que buscar o material que eu preciso para estudar. Esse é o novo que vai ficar, com certeza. Então, eu gostaria de entrar num ponto que eu acredito que seja... Eu acredito não, eu já li várias coisas e claro que só ratificou o que eu já pensava, que é a questão da desigualdade. Não é? A desigualdade educacional do nosso país. Nós temos pessoas, muita gente ainda analfabeta, pessoas que têm dificuldade de ter acesso à escola, né? Tem crianças que sequer têm uma escola próxima, né? Como as pessoas que moram nos ribeirinhos mesmo, que nós conhecemos e vemos, pessoas sertanejas que moram distantes também de escolas, então, e que principalmente não têm acesso a computador, a celular, pior ainda a internet, né? Então, se nós já tínhamos uma desigualdade, imagine agora. Pode aumentar. Não é? Então, eu gostaria de ouvir em relação a isso, de compartilhar esse conhecimento aí em relação a essa questão da desigualdade educacional brasileira. Eu uma vez ouvi eu não lembro agora se foi no Globo Repórter ou foi no Domingo Espetacular, foi desses programas de reportagem de crianças que saem de casa às 3 da manhã para ir para a escola, porque pegam um barco, eu lembro que eram 4 horas de deslocamento, 3, 4 horas. Aí iam para a escola e voltavam praticamente na hora de dormir, para acordar, e elas estavam indo para a escola. Se a gente conseguisse levar tecnologia de transmissão para esses lugares, haveria um ganho muito grande em relação ao aprendizado dessas crianças. O problema maior não é nem chegar à tecnologia, é porque, infelizmente, no nosso país não se valoriza a educação. Eu tive uma aluna que ela trabalhou como doméstica, trabalhou como diarista, melhor dizendo,
e pagou a faculdade de educação física dela. E a mãe dizia, minha filha, você é moça de família para estar estudando? Você acha que vai ter futuro estudando? É melhor arrumar uma lavagem de roupa. Então, veja, a própria mãe achando que, para que você vai estudar, minha filha? Arruma uma lavagem de roupa e pronto. Você não é moça de família, ou seja, não é uma moça rica, com posses, para poder arrumar emprego e fazer faculdade. Então, existe essa filosofia muito, muito forte ainda em algumas regiões. Para que estudar? E ainda mais que isso foi, como é que eu vou dizer, sacramentado com essa história de qualquer pessoa chega agora, bota uma música na internet, vira youtuber e fica rico. Aí vira jogador de futebol, fica rico. Então, a educação nos últimos 30 anos perdeu o seu valor em vários aspectos. E a gente vê isso em programa de televisão, quando se faz a pergunta, quem descobriu o Brasil? Lampião? Foi Lula? Foi Bolsonaro? A pessoa não sabe nem quem descobriu o Brasil. Por quê? Porque não é valorizada a educação. E a gente pensa que a educação é só para passar na prova, não. A educação é necessária para entender como as coisas funcionam. Aí eu vou dar um exemplo prático. Eu duvido alguém fazer cálculo de cabeça melhor do que um feirante, que muitas vezes é um analfabeto. Eu conheci uma mulher que foi feirante, ela aposentada, ela fazia cálculo de cabeça que eu ficava impressionado, mas não sabia escrever o próprio nome. É verdade. Conhecimento é importante. Educação, eu não quero estudar, eu quero ser qualquer coisa. Esse qualquer coisa que você vai ser, você tem que saber. Vou dar um exemplo. Um peixeiro ali no mercado de São José. Se ele não saber o nome de todos os peixes, como cortar o peixe, ele não vende. É um tipo de conhecimento, é um tipo de estudo, é um tipo de educação que as pessoas não valorizam, mesmo assim. Então, eu acho que essa desigualdade educacional tem uma questão, uma falta de compromisso de algumas pessoas, de governo e, de certa forma, da sociedade em não valorizar o aprendizado, seja ele qual for. Então, realmente, isso pode, se nós que temos consciência, eu como professor, a gente vamos fazer o ensino EAD, mas vamos pensar nas pessoas ribeirinhas que não têm acesso à tecnologia, por que não construir uma lan house comunitária onde as crianças possam ir fazer aula lá? A gente tem que começar a pensar nisso, porque senão o abismo não só vai aumentar em termos de distância, como em profundidade. E aí Aí temos que pensar nas políticas públicas, né, para que mude. Eu espero que o novo ministro da Educação ele tenha essa mentalidade, né, que ele traga essa mentalidade de pensar políticas públicas para que as pessoas não sejam tão prejudicadas, mais do que já são nessa questão da educação. Eu vou ser sincero, eu acho que para chegar a um ministro, para chegar a um secretário de educação, um secretário de governo, um ministro de governo de uma forma geral, tem que primeiro atingir a mentalidade dos professores. E aí o que eu vejo? Existem professores que ficam dizendo ensino EAD, a educação em EAD não é de qualidade, certo? Mas a educação de hoje também não é de qualidade. A educação de qualidade foi no tempo de nossos avós, nossos pais. Que alguém chegou e publicou até numa rede social. Isso é uma prova de matemática da 4ª série. Você é capaz de resolver? Eu confesso que eu errei 2 questões. Então vejam o problema. A educação de hoje está pior do que antes. A facilidade vai aumentando. Aí agora, eu não vou dizer qual foi a escola. O menino, no final do ano, o filho foi reprovado, a mãe chegou lá dizendo, como é que eu pago a escola o ano todo, uma escola cara e o menino não passa? Exigiu que o menino fosse aprovado. Então, veja o trabalho que nós temos que mudar, a mudança de mentalidade até chegar à questão dos ribeirinhos. Não adianta botar uma lan house lá se a gente não considerar aquelas pessoas que a educação é o que vai mudar a vida deles. Esse é o problema. É verdade. E o pior é que tem professores que não acreditam nisso. Eu já vi professores que não acreditam na educação. Eu perguntei, então por que você é professor?
foi o que deu para segurar, para ganhar dinheiro. Meu Deus do céu, Deus tenha piedade dessa pessoa e dos alunos dessa pessoa. Realmente é uma coisa muito complexa, mas se a gente acreditar que a educação vai mudar as pessoas, que muda a vida das pessoas, as pessoas não vão se importar se a educação vai ser presencial, em EAD. As pessoas vão exigir professores cada vez melhores. Eu digo isso porque eu vi nos países que investiram em educação, como a Coreia do Sul, que o professor lá, quando o professor é bom, ele chega a ser rico, chega a ser milionário. Muitos são ricos. Por quê? Porque a pessoa bem instruída é a pessoa que vai ter melhores condições de vida. Então, o sex symbol da Coreia do Sul é o cara que estuda muito. Não é o bonitão gostosão que malha. É o cara que estuda, é o cara que está investindo no seu futuro, no seu conhecimento. Então eu não digo isso baseado em achismo. Nos países onde foi investido isso, que as pessoas se preocuparam com a educação, eles correram atrás dessa educação. Então começaram a exigir, eu quero uma lan house comunitária para ter aula aqui perto do Rio. Aí começa a exigir do prefeito isso, do governador, exigir do vereador. E do lado de cá, quem vai começar a exigir isso também. Só que, infelizmente, as pessoas, quando vão falar de política, só pensam no próprio umbigo. Porque se eu não vou dizer qual foi o presidente... mas se esse presidente foi eleito, já faz umas 2 eleições atrás, e eu vou me prejudicar no meu negócio. Ou seja, ele está pensando nele. Não está pensando se o presidente ia ser bom ou ruim para o país. Ele estava pensando no negócio dele. Então, as pessoas pensam muito assim. Infelizmente, eu estou pouco me lixando quem seja o presidente, desde que ele veja saúde, educação, ele veja o futuro do país como um todo. Se eu concordo ou não concordo com ele, não estou nem aí, desde que ele faça parte dele. Eu não gosto dos meios dele, mas ele está fazendo o país crescer. Uhum. Ele, sei lá, não consigo nem imaginar um exemplo, as pessoas também não distorceram o que eu estou dizendo, mas... porque ele acha que o futebol é a coisa mais importante, que o futebol em primeiro lugar e em segundo lugar é a educação. Certo, tudo bem, eu não concordo com ele, mas se ele está colocando a educação como prioridade, ótimo. Fiz um exemplo bizarro só para deixar claro o que eu quis dizer. Uhum. Porque pode ser que as pessoas interpretem errado o que eu falei agora. Tem um comentário aqui que é da SB Castro. Um colega meu tem um filho de 3 anos, ele cancelou a matrícula na escola e foi embora para Gravatar, onde o filho teria mais espaço para brincar e gastar as energias. Eu conheço muita gente também que fez isso, que cancelou porque os filhos não se adaptaram à questão da aula online, da aula remota, e eles preferiram cancelar a matrícula e sair também da cidade, sair de Recife. Então, essa mudança brusca que teve da aula presencial para a aula virtual, eu acho que chocou, né? Chocou muito em relação tanto para os pais e para as crianças, e os pais ainda não sabem lidar com isso. Eu confesso que nas 2 primeiras semanas eu fiquei atordoada, né? Sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer mesmo, assim. Depois é que eu fui pensando e organizando a minha cabeça para poder recomeçar a trabalhar e recomeçar a lidar com essa misturada que foi, né? Do trabalho em casa, de repente minha filha do lado brincando e eu tendo que parar de trabalhar para atender ela. Então, tudo isso foi novo, foi chocante para todo mundo, não é? Então, eu acho que o fato porque nós não fomos preparados para isso, né? Nós somos pegos todos de surpresa. De repente, para tudo e você está em casa fazendo tudo ao mesmo tempo, no mesmo espaço, não é? Uhum. Então, eu acho que isso chocou muita gente, não só a mim, mas muitas outras pessoas. E adentramos um pouco nessa questão da saúde, Cláudio, quando você falou aí da questão da saúde, eu gostaria de te ouvir em relação a isso. Você tem uma proximidade muito grande com essa área, né, que é a sua área, aliás. Eu gostaria que você falasse dessa saúde que nós estamos tendo agora e da saúde que a pandemia e pós-pandemia terá, né? O que é que vem por aí? Se o que nós estamos tendo agora é suficiente, né? Se ela está dando conta
desse momento? Uma coisa que eu sempre ouvi, eu gosto de comparar educação, saúde. O processo de imprensa de Gutenberg é o mesmo de hoje em dia. O que difere é a tecnologia e a velocidade. Gutenberg passava horas para imprimir 2 páginas. Hoje em dia a coisa é muito mais rápida. Então o processo de saúde é o mesmo. Nós não temos um sistema de saúde, nós temos um sistema de doença, que a gente procura ver a saúde quando a gente está doente. A gente não procura se prevenir. Quantas pessoas se preocupam em cuidar da sua saúde para não adoecer? Essa é uma outra questão também, outro paradigma que nós temos que mudar. E uma coisa que eu falei nessa pandemia, assim, quando ainda era desconhecido, eu falei, olha, enquanto a gente não tem um remédio para combater o coronavírus, nós temos que pensar em fortalecer o sistema imunológico. É a melhor chance que nós temos. Isso era janeiro, fevereiro. Ah, mas ninguém sabe nada sobre essa doença. Exatamente. Então, ninguém sabe nada. A melhor chance que nós temos... Oi, Fabi. A melhor chance que nós temos é preservar a saúde. Mas esse vírus é diferente, tá certo. E hoje, passados 3, 4 meses, daquela que ela chegou no Brasil oficialmente, está se percebendo isso mesmo. As pessoas que menos agravaram os sintomas do corona eram as pessoas que tinham uma alimentação mais saudável, eram pessoas que se alimentavam bem, que faziam exercício de forma leve, algum tipo de atividade física. Foram as pessoas que tiveram menor agravamento. Foram as pessoas que se recuperaram mais rápido. E aí é que está. Se as pessoas levarem esse tipo de filosofia para o dia a dia, vão precisar menos e cada vez menos de médicos. Porque as pessoas adoecem. Geralmente as pessoas estão... Vou dar um exemplo. Teve gente que comemorou a quarentena porque agora ia fazer farra. Teve gente que aproveitou a quarentena para fazer churrasco na laje, para fazer pagode. Eu vi foi muito beber. isso. Pois é, foi beber, foi comer um churrasco, foi comer uma picanha, foi comer não sei o quê. E pessoas de vários âmbitos. Eu estou agora nessa quarentena comendo mais do que tudo. Caramba, eu perdi 3 quilos na quarentena. Eu acho que eu fui um dos poucos que emagreci na quarentena. Foi a primeira pessoa que... Você é a primeira pessoa que eu escuto dizer que emagreceu, porque todo mundo com quem eu converso diz que engordou. A ansiedade leva a essa questão, mas é que tá. Se a saúde mental também tivesse sido trabalhada, que a gente foi o tema da nossa live em maio, ou foi abril, nem lembro, faz tanto tempo. Se a saúde mental tivesse sido, vamos trabalhar a ansiedade, talvez eu comer menos, talvez pudesse ter sido trabalhado. E se a gente tivesse pensado, e aí, Luan, se a gente tivesse pensado em tratar da saúde, em vez de pensar se esse remédio ou esse faz efeito, se as pessoas tivessem procurado se alimentar melhor, pelo menos beber mais água, tomar própolis, talvez a incidência de pessoas tivesse sido muito menor. E é isso que eu acho que vai acontecer a partir de agora. Eu falo isso em todas as lives. Eu fui convidado para várias lives e em todas eu falei isso. O coronavírus é o primeiro de várias viroses que vai acontecer no século XXI, que é o século das viroses. E é uma das mais fracas. Ela se espalha rápido, mas ela é fraca. Tanto é que ela só realmente levou 99% no mundo, na média mundial, das pessoas que morreram do coronavírus eram pessoas que já estavam debilitadas. Então, por isso que eu digo, é uma doença que se disseminou rápido, mas que ela é fraca. Porque se ela se disseminou-se rápido e fosse forte, como foi uma dengue, como foi Zika, chikungunya, como foi H1N1 em 2009, nós estaríamos em maus lençóis. E o diferencial deste século vai ser que começar a pensar bem na saúde. Tanto é que a cloroquina, ivermectina, remdesivir, nenhum deles combate o coronavírus. Ele baixa a carga viral para o organismo reagir. A vacina vai salvar. Não vai. Vou fazer agora, vou dar uma de advogado do diabo. A vacina vai fortalecer o sistema imunológico contra aquele antígeno, ou seja, aquele corpo estranho, aquele vírus.
Se a pessoa tiver o sistema imunológico fraco, a vacina não vai fazer efeito ou pode matar a pessoa. Por que ninguém fala isso? Porque as pessoas, não sei por que as pessoas não procuram ler ou ouvir quem entende do assunto. É virologista, infectologista. Desde fevereiro que eu tenho ouvido isso. E se nós pensarmos nisso, não durante a quarentena, mas para o nosso dia a dia, vamos pensar na saúde, vamos pensar em respirar melhor e fazer uma higiene do pensamento, nós adoeceríamos menos. Precisaríamos menos do sistema de saúde, que está falido. Aliás, eu acho que nunca esteve bem. Desde que me entendo por gente se fala mal do sistema de saúde, cada ano que passa está melhor, porque nós temos tantos novos leitos, mas nós temos também tantas novas pessoas na cidade com tantas novas doenças. Então a gente vê cada vez pior. É preciso construir muitos hospitais, mas antes de construir muitos hospitais, é preciso conscientizar as pessoas do que é que realmente faz mal para a saúde. E, infelizmente, nós temos uma sociedade que a cultura é encher a cara. Bebida, álcool, é fumar, é comer tudo que não presta, é comer aquela picanha bem gorda. Não é que seja ruim, é gostoso, mas tem gente que todo final de semana precisa comer podreira, como eles mesmos dizem. E a gente tem que pensar nisso. Esse vai ser uma mudança de pensamento que as pessoas vão ter se quiser ter uma boa saúde no século XXI, que outras viroses virão. É verdade. Ô Cláudio, você acha que se nós tivéssemos o hábito de nos exercitar regularmente, você acha que diminuiria? Você é da área, você vai responder. Que nós diminuiríamos essas doenças, até a nossa saúde mental, com certeza, seria melhor se nós tivéssemos esse hábito, né? Eu li o livro Novos Caminhos, Novas Escolhas, do Abílio Diniz, e ele dedica um capítulo inteiro só a falar da questão da atividade física, da importância que é a atividade física, né? Porque no livro ele diz que o objetivo de vida dele agora é longevidade. E durante a vida dele, toda a vida dele, ele sempre foi um esportista. Ele praticou vários esportes, inclusive foi campeão em algumas modalidades, né? E ele disse que se exercitava durante 3 vezes por dia, e agora ele se exercita só uma pela manhã, porque agora sim ele está consciente da importância do se exercitar, né? Que na época ele queria resultado. Antigamente ele queria resultado, mas hoje ele quer longevidade. E ele disse que só tem essa longevidade, só vai ter essa longevidade quem realmente se exercitar, tiver esse hábito de se exercitar, né, durante sua vida. Exatamente. Os orientais falam o seguinte: o segredo de evitar doenças são 5 passos, né? Respirar corretamente, bastante líquido, exercício físico, o repouso, ou seja, sono, repouso mental e alimentação. Então, esses 5 pilares são imprescindíveis para a saúde. E o exercício faz parte. Eu tenho que fazer 3 vezes por dia, que nem o Abílio Diniz? Não. Porque veneno e remédio, a diferença da dosagem. Eu digo sem medo que 3 vezes por dia fazer exercício é um exagero, e isso derruba o sistema imunológico mais do que... Ele falou isso também. Ele falou isso, que na época que ele fazia isso é porque ele era jovem e ele queria resultado nos esportes que ele praticava, né? Mas ele disse que não foi um dos erros da vida dele, foi esse também, de exagerar na questão da atividade física. Eu tive um professor muito bom na minha pós-graduação, Antônio Roberto Rocha Santos, formado em Psicologia e Educação Física, o conhecido professor Tubarão. E ele me falou uma coisa que eu fiquei assim, eu era recém-formado, esse homem tá louco, esporte não é saúde, esporte é lesão. E hoje eu entendo, o atleta de alto nível, ele não é saudável, ele pode correr uma maratona em meia hora, 42 quilômetros em meia hora, mas não quer dizer que ele tenha o imunológico em dia, a saúde em dia. E é isso que precisa entender. A atividade física, o exercício físico. Eu não suporto academia. Mas o que é que você faz? Eu vou pedalando de casa para o trabalho e volto pedalando. Isso ao todo dá 40 minutos por dia pedalando. Caramba, isso é ótimo, melhor do que academia, até para promoção da saúde. Então, nós somos animais. O ser humano é animal, não é vegetal nem é mineral, é animal.
fomos feitos para o movimento. O movimento é tão importante hoje em dia que a pessoa, quando faz qualquer cirurgia, antigamente, bota aí, sei lá, 40 anos atrás, a pessoa passava um mês de cama. Hoje em dia, não. Hoje em dia, fez a cirurgia, em menos de 24 horas, está sentando na cadeira do lado no quarto. Em poucas horas mais, ele já está caminhando. É necessário que ele caminhe. Aí tem uma cena, uma cena que foi polêmica, mas depois que o Bolsonaro levou uma facada, um cara com menos de 3 dias, 4 dias, em 3, 4 dias, já estava caminhando pelo corredor do hospital. Aí eu, tá vendo o pessoal? Não, não estou fazendo propaganda do cara, não, estou fazendo propaganda do movimento. Infelizmente, mas é isso. Quem trabalha, é mais fácil quem é da área de saúde entender isso. A pessoa não importa o tamanho da cirurgia, a pessoa vai logo, que eles chamam de deambular, que é caminhar. O movimento é importante. Eu tenho que fazer academia? Não. Mas você tem que fazer movimento. Então, eu não consigo fazer... Pronto, em vez de daqui para ali, pegar um ônibus para descer 3 paradas, vai andando. Ande dentro do prédio, circule. Ah, mas é um saco. Escovar dente também não é divertido, mas se você não escovar o dente, vai ficar cheio de cara e ficar banguelo. Então, faça exercício, faça uma caminhada. O mínimo que seja. Então, escolha algo que dá prazer, né? Exato. É bom escolher algo que te traz prazer. Bem, Cláudio. Diga. Certo. Nós precisamos falar do nosso outro ponto, que é negócios. E nós temos mais ou menos 10 minutos para isso. Né? Então, eu quero primeiro agradecer a todo mundo que está aí conosco, nos acompanhando. Muito obrigada. Nós vamos adentrar no tema agora e com certeza o Instagram vai nos derrubar. Então, já estou me despedindo e agradecendo a presença de todos. Mas continue aí que nós vamos falar ainda do ponto que é negócios durante e pós-pandemia. Os negócios são muito similares à questão da educação. Hoje em dia, vamos botar assim, alguns anos atrás, a pessoa precisava resolver alguma coisa, pegar um avião e ia-se embora lá para São Paulo, ia para o Rio de Janeiro, ia para Brasília para resolver coisas. Hoje, até esqueci agora, a sessão do Senado e Câmara foi feita de forma remota, que alguém tirou uma foto de um telão com todos os senadores, ou alguns senadores, não tenho certeza agora, ou seja, através dessas plataformas de reuniões, houve sessão plenária, a plenária do Congresso, as coisas aconteceram. Então, é preciso hoje, para eu fechar um negócio ou para mostrar um produto, eu preciso viajar de Recife, onde eu moro, para São Paulo, para mostrar um produto para um determinado empresário? Não, hoje eu posso fazer uma videoconferência de primeira qualidade. De repente, até, se eu for necessário, que vão ser casos mínimos, que eu preciso levar o produto para ele ser manuseado, aí sim eu preciso viajar, mas eu acho que vai dinamizar, os negócios vão se dinamizar. E uma coisa que aí eu entro na questão que eu falei no começo da live, do Irving Laszlo, esqueci o nome dos outros agora, que no futuro muito próximo, as pessoas percebem, eu moro na Boa Vista e nos primeiros dias de quarentena eu senti o cheiro do mar, a maresia. Por quê? Não tem poluição, as pessoas estão vendo o mundo sem poluição. E as pessoas vão começar a sentir falta de um ambiente mais saudável, buscando justamente a saúde, pegando o gancho na saúde. E o que vai acontecer muito em breve? As pessoas vão trabalhar de forma remota. Precisa eu, como programador ou instalador, ou idealizador de um sistema de rede para uma determinada empresa, eu estar presente? Hoje em dia o cara mora em São Paulo. Ele consegue simplesmente entrar no computador da minha empresa e fazer todas as modificações necessárias de forma remota. E por que não outros tipos de negócio? Não só a educação, como também a questão de fechar negócio, de reuniões. Então, eu acho que o mundo virou uma grande ilha. Agora, ficou pequeno. Agora, as pessoas têm que entender que não devemos ser escravos da tecnologia. Precisamos muito do contato humano. A gente tem que abraçar a tecnologia
mas não sermos escravos dela. Mas os negócios eu acho que vão dinamizar. Sim. Como eu falei, hoje eu assisti uma live da Marinês, ela em São Paulo, conversando com um sujeito. Eu não tenho certeza se era Espanha ou se era na Argentina. Mas um outro amigo meu, Luiz Antônio, fez uma live. Ele com um cara lá da Espanha, o Pince Pizzati. Fez uma live, ou seja, o mundo vai realmente ficar bem pequenininho agora. E com essa tecnologia de que eu tô na China, você no Brasil, e o outro lá não sei onde, na Inglaterra, e todo mundo se entendendo, porque existe um programa já que traduz simultaneamente 20 idiomas. Então, os negócios vão ficar cada vez mais dinâmicos e muito menos presenciais. É verdade. É verdade. Já podemos fazer treinamentos, né? Como a minha empresa, por exemplo, é de treinamentos e cursos. E agora eu estou vivenciando isso, né? Podendo dar aulas, ministrar cursos, ministrar treinamentos à distância. Né? Coisa que antes, para mim, era impensável, porque meus treinamentos eram presenciais, eu tinha que estar com as pessoas, eu tinha que interagir com elas para poder desenvolvê-las, né? E a minha mentalidade mudou depois disso, né? Eu estou vendo as possibilidades, eu estou vendo que a possibilidade e a oportunidade de fazer tudo isso que eu fazia à distância é possível, é real, né? Claro que eu tenho que me adaptar, ser mais criativa ainda. Se éramos criativos antes, precisamos ser mais criativos ainda agora, quando temos que fazer os treinamentos e os cursos à distância. Né? Então, temos que nos adaptar a novas metodologias ativas, para que nós realmente possamos ter sucesso nessa nova modalidade, né? Nessa nova forma de fazer negócio, nessa nova forma que as empresas encontraram para sobreviver. Para você ter uma ideia, enquanto muitas empresas demitiram muitas pessoas, a Amazon, você conhece, contratou mais de 75 mil pessoas, né? Então, ou seja, a crise ela existe, mas ela existe para aquelas que não se adaptaram, não é? Existe para aquelas que não se adaptaram a ela, ou que não souberam tirar proveito dela. Agora é preciso que essa tecnologia chegue mais uma vez aos ribeirinhos. Senão o abismo será, de novo, cada vez maior. É preciso pensar nisso. Será que o nosso governo vai se preocupar, né, com essa questão? Porque aí, infelizmente, não depende só de nós. Não depende de nós, depende das políticas públicas que o governo pode fazer, né, para atender essa demanda da educação pública, né, e que essa educação venha também a contribuir para o desenvolvimento das pessoas que estão mais distantes dela, né, que são mais são mais sofridas, né, para ter acesso. Uma vez, quando eu era ainda gestora de uma instituição, eu fui visitar o CAV, ali, o FPE no CAV. E lá tinha um rapaz que ele andava 3 horas para chegar lá na faculdade. Ele andava 1 hora a pé e outras 2 horas ele pegava carona para poder chegar lá na faculdade, para estudar, na universidade. E na volta era da mesma forma, e ele estudava à noite. Entendeu? Imagina a hora que ele largava às 10 horas da universidade, ia chegar em casa 1 hora da manhã, mais ou menos. Não é? Então, imagine o sofrimento que é para essa pessoa. E para muitas outras pessoas que estão também à margem dessa tecnologia, à margem do acesso a essa EAD, que é